E nós vamos discutir hoje, gente, os impactos das fake news em nosso cotidiano e na produção do conhecimento. Recebendo hoje meu querido amigo, confrade, Misael Nóbrega, jornalista, escritor, poeta paraibano, professor, muitos anos de experiência no jornalismo paraibano, com rádio, TV, jornal, já foi apresentador de telejornal aqui na Paraíba, enfim, uma experiência muito bacana. E eu queria que você desse o seu boa noite, Misael, para a galera que está começando a chegar aqui. Agradecer a você pelo convite, pela oportunidade, né, de estar participando dessa live aí, de um tema tão atual, controverso, inclusive, né, e assim, dizer da satisfação de estar dividindo com seus alunos aí essa aula pública, que muito me envaidece, porque eu queria também ser seu aluno, que as referências que a gente tem de você como professor são fantásticas. Eu tenho certeza que esses alunos, né, que recebem o seu conhecimento, que bebem da fonte, né, do professor Deusimar, eles saem transformados. Então, eu estou aqui também para aprender, né, a minha formação é em comunicação social, eu sou jornalista, né, formado pela Universidade Estadual da Paraíba. Em Campina Grande, eu fiz pós-graduação em marketing, né? Trabalhei em vários veículos de comunicação do Estado, né? Televisão, TV Paraíba, TV Borborema, Jornal da Paraíba, Rádio Campina Grande FM, enfim, se eu for falar, a gente vai passar a noite aqui, porque já são mais de 30 anos, né, de batente. Hoje eu estou como diretor de jornalismo da Rádio Universidade FM, que é do Centro Universitário Unifip, e tem um projeto de jornalismo na Rádio Espinharas FM, 97.9 pela manhã, chamado Jornal Notícias da Manhã, das 6 às 8. Né? Minha paixão sempre foi o rádio, apesar de ter enveredado, né, por outros veículos, né, mas o rádio, para mim, ele sempre foi encantador. Um veículo muito próximo, né, muito regional, tem uma contribuição muito grande com o local. Tive uma experiência no magistério, né, fui professor da hoje Unifip, antiga FIP, Faculdades Integradas de Patos, do curso de jornalismo. Fui professor, cheguei a ser coordenador por um período, né? E por 12 anos eu fui professor, dei aula na pós-graduação também. E estou aqui para falar desse tema, à disposição, abraçar todo mundo, dizer que, apesar dessa experiência toda, é até um contrassenso, mas eu não sou muito afeito ainda a essas lives, né? Então tenham paciência comigo. E o HD também vai, depois da idade, o HD vai ficando um pouquinho, né? Rareando um pouquinho. Eu dizia sempre a meus alunos que depois dos 40 anos, o maior elogio que a gente recebe é coroa charmoso, né? Porque para velho enxerido, estava bem pertinho. Então, tenha paciência comigo aí um pouquinho, que a gente vai trabalhando esse tema, discorrendo sobre esse tema com você. Bom, então vamos começar. Primeiro dizer que, assim, o termo fake news, ele é um termo novo, mas a ideia de disseminação de notícias falsas não é nova. Nós temos diversos registros dessa propagação de notícias falsas para fins políticos, econômicos, sociais ao longo da história. Nós falamos sempre dessa propagação de notícias falsas escrita, né? Só que existem registros na história, inclusive, de fotos fake imagens. Pegar um exemplo do Império Romano. Como não havia uma comunicação de massa imediatista, geralmente a comunicação em relação aos novos imperadores se dava a partir da cunhagem de moedas. E alguns aproveitadores, né, que queriam usurpar o trono, isso era muito comum no Império Romano, tanto que os imperadores romanos eles tinham meio que uma sociopatia, porque era o medo de morrer, de ser traído. Teve imperador que mandou matar mulher, mandou matar irmão, né, exilou mãe, enfim. Dentre os psicopatas, alguns dos psicopatas que assumiram o Império Romano, grande parte deles vinha exatamente desse medo da morte ao assumir o poder e das traições. E algumas pessoas que queriam usurpar do trono, lá no direito romano, mandavam cunhar moedas falsas, com falsos imperadores, e disseminar
né, na população, para que eles tivessem essa ideia de que o imperador seria aquele. E aí inventavam uma linhagem com a dinastia predominante. Então, são casos, assim, a história está recheada desses casos de notícias falsas, principalmente para fins políticos, econômicos e sociais. São diversos relatos históricos que falam sobre isso. Então, o termo é um termo recente. Né? Isso. Esse termo é um termo recente, mas a abordagem não é. Né? A abordagem não é. Tem um caso, inclusive, muito interessante, que vai acontecer entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Existe um livro, né, do Mark Bloch, que é um dos grandes historiadores da primeira metade do século XX, e ele publicou esse livro, Zé, em 1921. É um livro chamado de Reflexões de um Historiador sobre as Notícias Falsas da Guerra. Ele publicou esse livro em 1921 sobre a propagação de notícias falsas durante a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. A propagação de notícias falsas durante a Primeira Guerra Mundial impactou, inclusive, na imagem que a população tinha da Alemanha. Então, o que é que os rivais da Alemanha fizeram na Primeira Guerra Mundial? Espalharam um monte de notícias falsas, né, em relação à Alemanha. Não que a Alemanha não fosse trucidária e esteve presente nas duas primeiras guerras, mas começaram a espalhar, por exemplo, que os soldados alemães eles esmagavam cabeças de crianças belgas. E aí começaram a espalhar uma série de barbaridades sobre o exército alemão. Quando foi no final da década de 30 que o bicho começou a pegar em relação ao Holocausto, que algumas pessoas conseguiram sair da Alemanha e conseguiram levar a informação de que Hitler estava trucidando os judeus nos campos de concentração. Como tinha havido essa campanha lá na Primeira Guerra Mundial, a galera começou a não dar credibilidade. Dizer que, olha, não, isso não é sério, tal. Inclusive, alguns judeus que moravam fora da Europa passaram a não acreditar também nos relatos daquilo que estava acontecendo lá na Segunda Guerra Mundial. Então, depois, só quando a invasão soviética na Alemanha, que é a libertação dos campos de concentração, é que a galera vai ver, de fato, a barbaridade que eram os campos de concentração. Mas são episódios históricos pequenos, né, que têm repercussões muito fortes lá na frente, porque você termina mexendo com o sentimento dessa população. Né? Você é um jornalista, você lida com notícias todo dia, né? E eu queria saber de você, assim, como é que foi quando você se deu conta, né, quando você percebeu esse aumento, esse volume da quantidade de notícia falsa, quando é que essas fake news para o jornalismo passou a ser de fato um engodo no sentido de que, olha, a coisa já passou do limite? Você fez uma construção histórica aí, eu achei interessante. Há quem diga que a primeira fake news da história da humanidade está no livro de Gênesis, né? O pecado original. É a história da maçã, né? Quando, na realidade, né, o pecado original não foi a desobediência, foi o sexo, né? A gente vê, você fala das moedas cunhadas, antes da fotografia existia, né, uma disseminação de ideias a partir da pintura, né, inclusive influenciando através da igreja, né, os cultos e etc. E eu lembro, porque existe uma coisa chamada linguagem fotográfica que interfere demais na informação. A técnica plongée e contra-plongée, tanto ela pode valorizar como diminuir. Por exemplo, quando você faz uma fotografia de baixo para cima, você demonstra uma imponência. Então, aqueles grandes líderes que eram pequenos, Napoleão, por exemplo, conta a história que ele era uma pessoa baixinha, pequena. Então, a imagem dele geralmente é divulgada de baixo para cima, para dar imponência, né? E se a gente imaginar também, ainda dentro dessa linhagem aí de imagem, né, existe um quadro, que é um quadro de Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, que não tem nada mais fake do que aquilo ali,
né? Inclusive um quadro reproduzido por outros pintores. Mostra, né, o Dom Pedro num cavalo branco, com espada em punho, né, e vários soldados ali, né? Inclusive a própria distribuição do quadro faz com que todos direcionem o olhar para ele, né? Tem um carro de boi ali na lateral. E diz a verdadeira, você que é o historiador e não eu, mas que ele foi no jumento, estava inclusive com disenteria na época, né, e não foi com aquela roupa, enfim. Então, assim, as fake news realmente não são de hoje, ou seja, as informações falsas. Quando a gente se relaciona isso com o jornalismo, e aí é mais a minha área, é bom que a gente faça uma diferenciaçãozinha, porque a ambientação das fake news, né, que eu costumo chamar mais de informações falsas do que notícias falsas, porque notícia é um atributo exclusivamente jornalístico. O jornalismo não fabrica o fato, né? Ele produz a notícia a partir da construção de um relato que envolve uma fonte de informação, né? Que essa fonte pode ser primária, secundária, né? A partir dessa informação fornecida, ele vai fazer uma apuração desses fatos, uma comprovação de todos os dados, para construir um relato a partir da linha editorial da empresa, para depois passar por uma revisão de um editor e aí divulgar para você ter um feedback. Quer dizer, é um processo de construção muito sério, diferente das redes sociais, que é tudo muito rápido, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Então, esse termo fake news, né, um termo, uma expressão inglesa, ela surge para a gente, assim, de forma mais popular, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, né, com Donald Trump, que foram descobertos algumas empresas que estavam comprando sites que produziam conteúdos sensacionalistas, desqualificando a principal adversária dele, que era a Hillary Clinton, né? E dali surge esse termo fake news. A internet ela tem essa velocidade toda e as redes sociais, que está assim, mais acessível para todo mundo, facilita mais essa viralização do conteúdo. Por isso que eu acho que o jornalismo está um pouco isento disso. No jargão jornalístico, a gente não chama notícia falsa, a gente diz notícia mal apurada, né? Porque muitas vezes, no afã de querer dar o furo jornalístico, ou seja, sair na frente dos outros veículos de comunicação, por um critério aí, né, de concorrência, você deixa de apurar uma determinada informação, de confrontar um dado, de ouvir uma outra fonte, e aí você pode cometer um erro e isso implicar em prejuízos para alguém. Aí disse que o jornalismo cometeu uma barriga, ou deu uma barrigada, né? Mas a ideia de jornalismo, né, enquanto instituição social, né, de liberdade de expressão, que contribui com esse país, com o Brasil todo, não só intermediando o relato, né, a discussão pública, mas, acima de tudo, acompanhando os fatos e buscando saber se realmente está se fazendo justiça social, a gente não trata como notícias falsas, né? As notícias falsas são ambientadas, as fake news são ambientadas nas redes sociais. No caso, Misael, acho que todo mundo que está aqui é fora da área do jornalismo, né? Então, você colocou uma coisa interessante, né, que é o seguinte: o jornalismo ele não produz o fato, no caso. Então, é a interpretação. Então, também, porque você trabalha com os gêneros jornalísticos, que tem informação, opinião e interpretação. A informação está mais ligada à notícia, à nota notícia, entrevista, né? A reportagem está mais para a interpretação, e a opinião para a crônica, para o editorial, para a fotografia, né? Então, são gêneros que são... cada um tem o seu assento ali dentro da classificação jornalística. Por exemplo, o que é notícia? É o relato de um fato que eclodiu na sociedade, né? Disse que um presidente foi deposto, né? Faz-se uma notícia sobre isso aí. O desdobramento pós, né, saída do presidente, que é um relato bem maior, o que implica para a política, para a economia, para as questões sociais,
aí gera-se uma reportagem, que é um conteúdo mais interpretativo, que você vai buscar pessoas que têm mais especialidade na área para lhe subsidiar com informações que possam ser, por nós, recebidas para que a gente distribua para o público com mais qualidade e com mais entendimento. Mas o fato, por si só, não é construído pelo jornalismo. O fato, ou a fake news, o fato falso, é construído nas redes sociais por pessoas mal intencionadas ou que estão predispostas àquilo ali, por qualquer que seja o motivo. Bom, tem uma dúvida, Zé, que vamos entrar numa polêmica, né? Como é um debate aberto, né? Uma coisa que é um bate-papo, né, entre pessoas que se gostam e que se respeitam muito. Claro. E eu tenho uma dúvida, um questionamento, e aí, do ponto de vista histórico, do ponto de vista científico, funciona de uma maneira, e no jornalismo eu não sei como funciona, e por isso que eu vou te fazer esse questionamento no sentido seguinte. Em relação à produção do conhecimento, em relação à ciência, não existe verdade. Então, nunca se trabalhou sobre a perspectiva de que existe, de fato, uma verdade absoluta. Em história, esse conteúdo ele está relacionado às evoluções científicas do século XVII, quando surge a ideia de método científico, naquela transição no início da Idade Moderna. Em filosofia, isso é estudado dentro de um componente chamado de filosofia da ciência. E aí vem toda a construção do método científico, desde o método cartesiano, né, do René Descartes, até a construção daquilo que nós temos hoje por ciência. Lembrando que, do ponto de vista científico, não existe aquela ideia de verdade absoluta. A ciência trabalha com base em evidências, né? E aí a comunidade científica se vale da evidência e da aceitação da maior parte da comunidade científica. E aí eu vou começar a ilustrar, né, porque o questionamento vem no final. Então vamos pegar um exemplo. O terraplanismo. Na década de 80, na década de 90, já havia os defensores da Terra plana, né, de que a Terra não seria esférica. Nós temos 99, sei lá, 99% da comunidade científica, talvez até 99,9% da comunidade científica, que evidencia a Terra como esférica. Um terraplanista, apesar, né, dos argumentos, ele falando numa TV, numa rádio, ele não vai matar ninguém. Então, entra até naquela esfera da coisa pitoresca, como era no início da década de 90. Surgiu, né, desde sempre, mas vem ganhando força, o movimento anti-vacina. Né? E aí já é uma coisa mais grave, né? Porque quando você começa a pregar que a vacina ela não tem validade e você começa a estimular as pessoas a não vacinarem os seus filhos, você já começa a entrar num campo muito mais grave, né? Porque entra já no campo de um crime, né? Pessoas vão morrer, né? Enfim. Agora, nessa crise relacionada à pandemia, então uma série de pessoas atestando medicamentos como o uso da hidroxicloroquina, sem que haja, de fato, um consenso em relação à comunidade científica. A minha pergunta para você é o seguinte, Isel, quais são os limites no jornalismo para se escutar o outro lado? Porque nós sempre escutamos, e eu escuto rádio, escuto teu programa, sempre que não estou dando aula, e a gente sempre escuta que o jornalismo, ele foi uma das bases do jornalismo é aquela história, olha, aqui tem credibilidade porque escuta os dois lados e tal. Então, nesses campos que eu citei, tanto nos campos inofensivos, como nos campos mais graves, existe alguma situação que escutar o outro lado não deve ser levado em consideração, ou para o jornalismo isso não existe? Qual é a tua percepção sobre isso? Olha, uma coisa que a gente tem que observar, primeiro do que tudo, é que o jornalismo é uma empresa. Né? Ela está ali
nós jornalistas trabalhamos para uma empresa que é de concessão pública, mas é uma empresa que tem obrigações, direitos e deveres, né? E que a sua direção pensa de um jeito, politicamente, economicamente, cada uma tem um pensamento, né? Nós, jornalistas, chegamos da universidade com o conceito do jornalismo puro. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente começa a ver que as coisas não é bem como os pensadores nos diziam nos bancos das universidades, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho hoje com a Rádio Espinharas, que é uma rádio da Diocese, né? Então, qual é a linha editorial da Rádio Espinharas de Patos? É católica, né? Então, ali está para promover também o catolicismo. Não é que haja um direcionamento para que se traga todas as notícias, que as músicas da emissora, né, que todas as pessoas, os seus funcionários sejam seminaristas ou padres, etc. Por quê? Porque o viés dela é comercial. Então, ela trabalha para um público, tem uma programação eclética. Do ponto de vista jornalístico, há uma certa liberdade em relação às outras emissoras, porque, por ser a rádio da Diocese, ela já tem uma credibilidade natural, que a igreja já traduz isso aí, né? Então, em se tratando de jornalismo, há a premissa, e é a principal dela, que não existe jornalismo sem verdade, né? Não existe jornalismo sem verdade. Você começa a apurar uma notícia quando existe um indício de verdade, quando a sua fonte de informação é confiável, quando você vê que aquela pessoa ou instituição não quer lhe usar como instrumento para tirar proveito de um acontecimento, né? Então, as responsabilidades começam daí, por isso que há a apuração dos fatos. Há pessoas que chegam para desqualificar, por exemplo, a prefeitura, o município, né, por causa de algum serviço que esteja acontecendo. Será que ele não tem um interesse nisso? Porque gratuitamente ele está fazendo essa observação. O melhor lugar não seria o Ministério Público, né? Se a coisa é realmente grave, ele não deveria procurar a ouvidoria da prefeitura, né? Ele não deveria tentar outras formas. Por que ele quer publicizar isso? E por que nós gratuitamente iremos fazer isso sem saber se realmente está acontecendo esse problema? E sem saber, acima de tudo, o que muitos jornalistas esquecem de fazer é uma perguntinha. Por quê? Então, nós jornalistas, todas as vezes, temos que sair de casa, né, conscientes de que o que deve ser publicizado é aquilo que é de interesse público, né? O que não for de interesse público não tem por que ser publicizado. Então, é imprescindível que o outro lado contraditório esteja presente na notícia. Se não, e já respondendo a sua pergunta, se não num primeiro momento, porque muitas vezes a pessoa não quer se pronunciar na mesma fala da denúncia, porque ainda não se preparou, porque ainda não foi oficiada, né? Porque quer se argumentar de alguma documentação. Então, a gente deixa o espaço e é ético que você deixe o mesmo espaço para a denúncia para que haja a defesa. Eu digo sempre que a notícia não existe dois lados, mão em contramão, existem vários lados, né? Então, você tem que observar ainda, acima de tudo, os critérios técnicos de noticiabilidade. A notícia, o principal critério é editorial, porque a empresa diz se vai para o ar ou não, né? Havia um tempo aqui na Paraíba que as duas maiores empresas de comunicação brigavam politicamente, e uma defendia o grupo Cunha Lima, a outra defendia o grupo de José Maranhão. Mas não quer dizer que você, que tem uma linha editorial, e isso é normal, reitero, né, favorável ao grupo Cunha Lima, por uma questão econômica, por uma questão política, que você vá forçar, né, a sua aparelhagem, todos os seus funcionários, a votarem e a produzirem notícias favoráveis ou deturpadas, né, para favorecer a causa. Não é assim. Nós, jornalistas, temos a nossa isenção, né, a nossa isenção, que é o critério de noticiabilidade que dá credibilidade à notícia. Ora, eu tenho a minha religião,
Eu tenho o meu partido político, eu tenho o meu clube de futebol. Meu clube de futebol é o Esporte Clube de Patos, com todo amor e carinho. Mas na hora em que eu for fazer uma cobertura do esporte, eu tenho que ser isento, eu tenho que deixar a paixão de lado e mostrar realmente os fatos como ele se apresenta para mim. Né? Então, essa isenção me dá credibilidade. E eu tiro tudo que há de parcial na matéria. Então, o jornalismo, o organismo jornalismo, pode, eu até fico meio assim com relação a dizer de parcialidade e imparcialidade, justamente por causa dessas predileções, dessas preferências. Mas há a obrigatoriedade de sermos isentos. Então, o critério técnico da notícia, ele pode influenciar. Até mesmo a terminação da notícia, por onde você começa, né? Então, o critério editorial é o mais importante, mas tem o critério de marco geográfico. Por exemplo, muitos sites trazem notícias aqui do Rio de Janeiro. Travesti foi assassinado quando você vai olhar na Baixada Fluminense. O que é que tem a ver com a cidade de Patos essa notícia? Ela está ali apenas por um critério sensacionalista, por uma manchete chamativa que vai dar clique ao site, mas não há marco geográfico. O que seria a responsabilidade do site, por exemplo, se esse travesti fosse um cidadão patuense e que morasse no Rio de Janeiro. Então, você fazia uma correlação com os fatos. Né? Então, os critérios, só para concluir, os critérios da confecção da notícia, eu posso, de forma disfarçada, tanto absolver como incriminar. Numa notícia, só para a gente ser bem assim, imagético, numa notícia policial, um cidadão é preso. Eu resolvo fazer o meu relato terminando com a fala do policial. Então, foi preso na manhã de hoje, fulano de tal, portando 2 quilos de maconha, e ele estava na casa dele, a polícia chegou, tal. Aí eu escuto ele. O que você tem a dizer sobre isso? Ele vai dizer, eu sou inocente, o policial foi lá e colocou essa droga, eu sou um trabalhador, cidadão de bem, eu tenho esposa e filho. Aí eu vou lá e falo com o delegado disse, é um marginal, já tem passagem pela polícia, foi preso já outra vez, bateu na mulher e tal, e vai ser levado para o presídio. Passa a ideia para as pessoas que eu terminando a matéria assim, o quê? Que a fala do delegado prevalece, que aquele cidadão é tudo aquilo mesmo. Mas se eu inverter, se eu começar primeiro como delegado, e foi preso na manhã de hoje, uma pessoa portando 2 quilos de maconha, estava na casa dele, a polícia chegou, foi preso. Aí eu coloco o delegado. O cidadão já foi preso, tem passagem pela polícia, inclusive bateu na mulher, e etc. Aí eu escuto o cidadão acusado. Ele vai dizer, eu sou inocente, essa droga foi plantada na minha casa, eu sou um cidadão, um pai de família, você pode ver, comprovar, eu sou pedreiro, estou trabalhando de pedreiro. Então, se eu terminar assim, pode passar a ideia de dúvida na cabeça das pessoas. Será que realmente não aconteceu isso? Né? Então, aí você tem que, para ser isento, colocar o que a gente chama de complementação de nota pé. Uma informação, né, que quebra, né, com essa distinção de falas. Né? Após a prisão, o acusado fulano de tal foi encaminhado para o presídio, onde irá esperar o momento do julgamento, tal. Aí você dá uma... Tá entendendo? Então, o jornalismo é técnica também, né? É isenção, mas, acima de tudo, é verdade e tem que ouvir, por obrigação, o contraditório, até para respaldar o seu relato e dar importância à notícia. Porque se eu estou com a verdade, Deusimar, se eu tenho a comprovação dos dados, por que eu vou esconder o contraditório? Eu tenho que trazer o contraditório, porque a minha matéria vai ser, inclusive, valorizada por outros veículos de comunicação que vão passar a reproduzir aquilo. Né? E a própria pessoa em que eu dei o direito à fala vai me respeitar mais ainda, né? Porque eu usei desse exercício de isenção. Você usou uma coisa que eu não conhecia, né? Até porque é um termo técnico do jornalismo, que é a complementação de rodapé, que é para dar... Nota pé. Hã? Nota pé. Né? Nota pé. A gente chama nota pé. Na peça do trabalho de conclusão de curso, dissertação, tal, nota de rodapé. Né, que é lá uma inscriçãozinha do autor. Tal. Sim, mas sim, a gente chama nota pé, ou rabicho. Nota pé ou rabicho. Duas expressões que nós já aprendemos no jornalismo hoje nessa conversa, né? A barrigada, né? Que pelo que eu entendi é a notícia que não se fundamenta. Que não foi bem apurada, né? Não foi bem apurada.
a barrigada e, no caso, a Pé. nota pé, né? É interessante porque quebra essa narrativa. E aí eu lembro de uma coisa que você disse no início da live, que é, por exemplo, a posição com que você faz a fotografia, que favorece o ângulo daquela pessoa. Então, Sem nesse dúvida. caso, essa nota daria uma quebra, né, e aí não influenciaria tanto na narrativa da última pessoa que falou. Exato, Na- não influenciaria o pensamento das pessoas, né? Porque a gente quer que as pessoas interpretem a maneira delas. Porque senão a função minha não é alienar, não é bitolar. Enquanto jornalista, eu até sou um pouco reticente com a história de que o jornalista é formador de opinião. Né? Eu acho que nós temos que ajudar as pessoas a formarem as suas próprias opiniões. Então, quando eu pego essa alcunha de ser formador de opinião, né, eu passo a ter uma responsabilidade muito grande. Né? E eu não sei de todas as coisas. Jornalismo debate todas as coisas, mas nós não podemos nos aprofundar em todas as coisas. Nós podemos até fazer uma análise que é diferente do comentário. Eu procuro não fazer comentário, porque comentário eu faço dentro de casa, faço com você quando a gente está conversando, né? Faço para um amigo na mesa de bar, uma pessoa. Mas quando eu me declaro, né? Aí eu passo a assinar um cheque em branco. Quando eu estou no rádio, eu procuro fazer uma análise da notícia, porque se eu comentar, eu vou perder a isenção. Né? Então, como a notícia me apresenta, eu faço uma análise. Então, a análise é diferente do comentário. O comentário está muito contaminado, né, de parcialidade. E essa questão da imagem, ela é muito presente, por exemplo, hoje, dentro da sociedade imagética, né, nessa questão de Instagram, né, de selfies e tudo, de você passar uma imagem de vida, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, né, por causa justamente da construção da imagem. Eu posso, numa palestra de Deusimar, numa técnica jornalística, ainda dentro da linguagem fotográfica, pegar uma câmera e você conseguiu reunir só 10 pessoas para um auditório de 300. Como é que eu vou fazer, né, para que as pessoas saibam que foi um sucesso? O que é que eu vou fazer? Só tem 10 pessoas. Então eu pego o Deusimar no enquadramento em que ele está assim de costa, a câmera fechada nas 10 pessoas. As aparas vai ficar todo no quadro, que ali tem, eu posso colocar uma legenda, né, que foi um sucesso de público, porque o quadro está fechado, como se ali aquelas 10 pessoas fossem 100. Porém, se eu quiser fazer o contrário, desqualificar a sua palestra, que nunca vai ser de 10 pessoas, que eu sei que é um sucesso, eu abro a câmera, eu abro o plano. Então, ali precisa dizer o quê? Né? As mesmas coisas eles fazem nas passeatas, nas televisões, nos protestos, que as pessoas ficam, teve pouca gente, teve muita gente, o panelaço foi menos, foi mais, né? Deu mais tempo a uma a outra. Então, coloca na Avenida Paulista o helicóptero, aquele mundo de gente ali, você abre o ângulo, né, daquilo ali. Quando tem muita gente, quando tem menos, para dar ideia de muita gente, ele fecha o ângulo. Então, são técnicas jornalísticas, né, de fotojornalismo, de telejornalismo. Você citou uma coisa muito interessante, que foi o fato de você ser reticente àquela ideia de formador de opinião. Né? E existe uma semelhança muito grande no teu trabalho com o meu trabalho, no sentido de que o historiador ele é visto muito como um condutor, um condutor desses jovens no sentido de um pensamento único. Quando, na verdade, o trabalho e dia a dia de sala de aula é muito mais amplo do que isso. Então, fala-se muito que os historiadores doutrinam os jovens em relação àquela ideia, né, de uma determinada ideologia política e tal, quando, na verdade, essas pessoas que fazem essas críticas, elas não entendem que a educação básica ela é dividida em módulos. Não tem como o professor de história chegar e numa aula de 50 minutos, que você perde 20 entrando, saindo, fazendo chamada e mandando os meninos sentar e ficar quieto um pouquinho. Não com os meus alunos, que graças a Deus eles são bem comportados. Mas você perde ali 15, 20 minutos nisso. Então é impossível numa aula restrita, num tempo restrito, você trabalhar todas as ideologias políticas, por exemplo, do século XVIII e XIX. Então, a educação básica ela faz o seguinte, esse conjunto de conteúdos você vai ver no primeiro ano, esse conjunto de conteúdo você vai ver no segundo, e esse conjunto de conteúdo você vai ver no terceiro.
Então, nós estudamos de todas essas ideologias e modos de produção, nós estudamos todas elas, o modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção feudal, o modo de produção escravista, e aí, a partir do século XVIII, nós estudamos o liberalismo, trabalhamos as ideias liberais do Adam Smith, aí chega no século XIX, trabalhamos socialismo, comunismo, anarquismo, né? Trabalhamos a doutrina social da igreja. Agora, não tem como você falar disso o tempo inteiro. Então, as pessoas chegam, pegam aquela aula pincelada e diz assim, ó, o professor só fala nisso. O exemplo mais clássico, Misael, é o de Che Guevara. É o exemplo mais clássico. Porque para a galera que está do lado de fora, o professor de história passa 24 horas do dia falando em Che Guevara. Em 3 anos, Che Guevara é citado uma vez. E o conteúdo no qual ele está inserido não leva mais de 5 minutos para ser dado, que não é nem um conteúdo, é um subconteúdo. Você tem a Guerra Fria, aí você tem o processo da Revolução Cubana, que está dentro disso, e aí você tem a história de Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e Che Guevara. Não dá mais que 5 minutos. Então, em 3 anos, é o único ponto de abordagem. Para não dizer o único, quando você está falando de Jânio Quadros, você cita que ele veio ao Brasil e Jânio Quadros condecorou ele. Pronto. Né? Mas aí a galera pega isso e diz, olha, está formando para aquilo. Então, eu acho muito parecido essa coisa do historiador em sala de aula com o jornalista. Estou aqui te apresentando isso. Você, a partir do momento que recebe isso que eu estou apresentando, você vai se aprofundar dentro dos temas que te interessam. Né? Sem dúvida, porque assim, a gente tem a ideia, dentro de um jornalismo, de ser mais factual, porque, principalmente o jornalismo de rádio, que ele teve que, o tempo todo, se readaptar às situações. Até então, até 1950, quando surge a televisão, o rádio reinava absoluto, né, com as novelas de rádio, as transmissões esportivas, né, os programas de auditório. A televisão surge a partir de 1950, com Assis Chateaubriand, tira muito dos profissionais do rádio e também da fatia comercial do rádio. E aí o rádio deu uma balançadazinha, e depois em 1970 surge como rádio FM, com melhor qualidade de som, né? Já pegando um público jovem. Aí, quando o rádio está já melhorando no mercado, aí vem a internet, né? E aí o rádio vai ter que ir para a internet, porque ele tem a dificuldade de não ser além fronteiras, a delimitação das linhas de transmissões, das ondas hertzianas, né? A rádio tem determinada potência, outras não. E aí, com o surgimento da internet, o rádio vai ter que se repaginar mais uma vez e ir para a internet. Hoje, com as novas tecnologias avançadíssimas, aí o rádio vira podcast, né? Então, assim, Spotify e tal, e você tem que estar o tempo todo buscando ser inteligente para que você não perca mercado. E hoje a grande questão do rádio é ser regionalista, é cuidar, diz que para conquistar o mundo, primeiro você tem que conquistar a sua província. Então o rádio se preocupa com as coisas daqui, ele traz problemas daqui, né? Que podem parecer problemas pequenos, mas são os nossos problemas, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, né? De estar trazendo para a população a ideia que nós temos. Às vezes somos repetitivos, né? Às vezes parecemos repetitivos. Hoje, por exemplo, qual é o conteúdo que está mais divulgado, né? Que é mais produzido? Quais são os fatos mais presentes na vida da população mundial? Pandemia, o coronavírus. Então, só se fala nisso. Então, as notícias, as fotografias, né, as opiniões, os desdobramentos, são todos em torno da pandemia do coronavírus. E só fazendo um recorte, pegando uma fala sua com relação a fake news, e aí você disse que um dos prejuízos citou até a questão da vacina, né, e tudo. A fake news ela é tão prejudicial que ela implica em trazer prejuízos também
para o governo, aí se apegando na questão da vacina, que ainda hoje tem pessoas que acham que a vacina tem uma contraindicação ou que faz mal. Então, o governo tem que gastar o dinheiro público para fazer uma propaganda dizendo que isso aí não existe, que a vacina faz bem. Né? Então, até isso ela é prejudicial. Então, só porque eu me lembrei desse episódio que você fala. Mas eu tenho a ideia de que a gente, na escolha dos nossos conteúdos, o professor, ele, no primeiro dia de aula, o que é que ele faz? Ele se apresenta para a turma e ele passa o quê? A ementa da disciplina, né, o conteúdo programático, né, são tantas horas aulas, tantos encontros, e o aluno ali já tem, né, já pré-definido ali o que vai ser o que o professor vai discutir. Seria inteligente se o aluno se antecipasse, pudesse, já antes, pegando algum conhecimento para debater, porque o conhecimento é isso, né? É essa troca de experiência. A gente já seleciona pelos critérios de noticiabilidade, que são mais regionais, né? E dividindo em editorias. Por exemplo, quais as editorias mais importantes que a gente trabalha? A editoria policial, né? Que é um assunto que interessa mais às classes C e D, né? Você tem o noticiário esportivo, que tem um público também, aí você tem o noticiário político e econômico e o noticiário de cidades, que gera ali em torno, né, de prefeitura, da política municipal, prefeitura, governo de estado, Câmara de Vereadores, né, é onde traz assim, uma discussão mais efervescente. Mas é parecido realmente com o professor, esse tipo de metodologia. A gente também seleciona o material para levar. Todos os dias existe uma produção de jornal. Todos os dias nós preparamos o nosso script. Assim como o professor prepara a sua aula, nós também preparamos o nosso script. Bom, Misael, tem uma galera, né, vendo aqui, participando, então mandar um abraço para a Daísla, aluna daqui de Patos, a Luma, a Raquel de Melo, o Pedro Lucas Formiga, lá de Pombal, a Kailane Ketli, lá de Pombal também, Petrônio Gomes, Gislane Dias, aqui de Patos, Letícia Maíra, Patrícia Lima participando também, a Berlan Cunha, né, mandando um abraço, a Ana Amélia, Ingrid Emanuele, tá mandando um abraço também para você, a Berlan. Mandar um abraço para o Gabriel Andrade, que também está por aqui. Obrigado, Daísla, pelo elogio. Letícia, Jamile Ribeiro participando também. Mariana Cardoso Mota participando. Mariana sempre acompanha as aulas, agora nesse período remoto, com a gatinha dela, né, que eu esqueci o nome agora. Então, fica ela e a gatinha dela agarrada assistindo a aula e também os vídeos. O Pedro, né, que também está acompanhando aqui. Ferdinando Félix, né? A Berlan colocou aqui, o advento das fake news explodiu com o aumento das redes sociais. Verdade. A professora Josefa Bidô, né, a professora formada em letras, uma pessoa de uma capacidade incrível, está fazendo um comentário aqui. As fake news elegeram um presidente no Brasil, a história contará. A Andressa Leandro, lá de Imaculado, nos acompanhando também, uma professora, pedagoga. Andressa tem um centro educacional, é funcionária pública, trabalha na rede privada, no Estado. Ela motociclista. É motociclista. É motociclista, viu? Por isso que eu estou entendendo agora, né? Eu entendi agora, viu, Miséria? Depois eu vou falar com ela, porque eu entendi agora de onde é que ela lhe conhecia. Um pouquinho de moto. Né? Ela gosta só um pouquinho de moto. Né? É verdade. Então, a Andressa está mandando um abraço aqui também para você. Gislane está perguntando se a live vai ficar salva. Vai. Jéssica Vitória, lá de Pombal, né? Assim, futura cientista social, né? Minha aluna lá do segundo ano, mas, assim, uma leitora assídua, uma pessoa que tem assim, uma leitura muito bacana, né, do mundo. A Raquel está colocando aqui, essas técnicas que você citou, de alguma maneira, podem contribuir para esconder a verdade dos fatos? E aí você vai responder já já. Apareceu alguém aqui também, deixa eu ver, Emília Dantas, né, lá de Souza, valeu, Emília, por estar acompanhando também.
Júlio Neto dos Santos, lá de Souza, também acompanhando, né, as discussões. Júlio Neto. Enfim, tem duas questões que eu queria colocar para ti. Essa pergunta, né, da Raquel, que coloca se essas técnicas, de alguma maneira, podem contribuir para esconder a verdade dos fatos. E já... Sim, já respondendo, né? Ela não esconde a verdade dos fatos, né? Porque a verdade ela é imutável, né? Então, assim, pode dar uma percepção diferente às pessoas, ela pode influenciar as pessoas a pensar como o veículo está querendo que ela pense, né? Então, qual seria a ideia? É ver essa reportagem em outro veículo de comunicação, né? Tentar, de alguma forma, imaginar que pode ser que haja um interesse por trás daquilo, não se impressionar com a primeira notícia que lhe chega, né? A gente tem que se resguardar disso. E é muito interessante, principalmente isso aí na política. Teve alguém que falou aí que as fake news elegeram o presidente, as redes sociais talvez tenham influenciado, sim. Eu não falo, no entanto, em fake news, porque na política não há inocentes de lado nenhum, né? Todos eles querem, alguns têm projeto político, outros têm projeto de poder, mas quando você quando você se torna um político profissional, você é muito influenciado pela dinâmica que há, né, dentro desse organismo, né, desse composto, entendeu? Então, assim, numa campanha política, onde as coisas acontecem muito rapidamente e quase que não há tempo de você dizer o que é mentira ou o que é verdade, as redes sociais se tornaram, assim, um campo, né, vastíssimo, inexplorável, para que você possa, né, fabricar notícias falsas de seus adversários. Inclusive, aconteceu aqui em Patos, quando eu estava coordenador de comunicação da prefeitura, um incidente em que alguém fabricou uma fake news, porque a fake news, por isso que eu digo, fake news é muito mais uma informação falsa. Quando você coloca fake news, notícia, aí você liga ao jornalismo. Então, quando você diz fake news e você imagina que é uma informação falsa e não necessariamente uma notícia falsa, ela pode vir numa imagem, que você falou muito bem com propriedade no início, como pode vir num banner, que foi o que aconteceu, um banner publicado num grupo de WhatsApp, que rapidamente viralizou, dizendo que o São João de Patos não ia acontecer, um texto rapidinho, no ano de 2017, se não me engano, foi 2018, o último ano do São João, 2018. Pouco tempo para acontecer a festa, acho que um mês. Atenção, São João de Patos foi cancelado, cancelado. Aí embaixo, Procuradoria Geral do Município, assinando uma nota com timbre. E aí, em 5 minutos, a Paraíba e o Nordeste estavam ligando, e imediatamente o marketing teve que fazer um vídeo com o prefeito, na época de Naldinho, né, desmentindo, dizendo que ia ter arrastapé. Eu, como coordenador de comunicação, ligando para os veículos de comunicação da Paraíba todo, muita gente já me ligando, o pessoal da TV Paraíba, dos portais, me diz, e aí, foi cancelado São João, como é isso aí e tal? Então, a gente teve que gastar esforços, recursos, para desmentir essa fake news. Por outro lado, houve quem dissesse que isso aí foi algo produzido pela própria gestão, porque o São João não estava tendo muita publicidade e foi fabricado esse fake news para dar publicidade. Quer dizer, então, não passou por mim, enquanto coordenador de comunicação. Não sei se foi uma fabricação do marketing, se foi algo muito, muito fechado. Mas, assim, de certa forma, a publicidade terminou sendo importante pós, né, as explicações, mas a gente não corrobora com isso aí, porque fake news é algo que não deve acontecer, né? Foi uma brincadeira, entre aspas, mas de muito mau gosto. Mas, assim, há técnicas jornalísticas, realmente, que, se você considerar, elas mudam a percepção das pessoas dos fatos, sim. Tem duas questões, tem duas questões que eu queria abordar contigo ainda, Zé, e tem uma dúvida aqui do Júlio, que eu já vou passar, né, para você, e aí tem uma pergunta, né,
Queria saber tua opinião sobre o seguinte: você citou as questões políticas, a Jo colocou, né, a questão da influência dessas notícias falsas na eleição de um presidente, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: essa ideia da isenção dos veículos e dos meios de comunicação, ela é muito questionada, né? Então, nós Sim, sabemos que tem rádios que pertencem a determinados grupos políticos, né? Só que é o seguinte: no Brasil não existe esse costume, né? No Brasil não existe essa rotina dos veículos de comunicação assumirem as suas preferências nas eleições através dos editoriais. Se é você analisa verdade. um pouco, por exemplo, os Estados Unidos, o The New York Times, o Washington Post, em alguns países europeus também, eles assumem durante a campanha, em editorial, que candidato eles Verdade. querem que vença e Uhum, apresenta uhum. essas razões. Isso é um costume que no Brasil não. Ultimamente eu percebo que as linhas editoriais elas estão mais incisivas nisso, e eu identifico principalmente o Estadão e o Globo, que ultimamente vem numa linha editorial mais específica, sem ser aquela coisa generalista. Então, comparando, Misael, essa situação dos Estados Unidos, da Europa, onde os jornais assumem publicamente em seus editoriais os seus posicionamentos políticos, o que é que você acha disso? Você acha que isso daria certo aqui no Brasil? Como é que ficaria essa situação? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, você está correto. Inclusive, a época da eleição de Barack Obama, o New York Times trouxe um editorial favorável à eleição dele, né? É como eu disse, não é eu acho que os- as empresas jornalísticas elas podem se posicionar. Nós jornalistas, se nós nos posicionarmos, aí nós talvez poderemos dar margem a questionamentos por parte do nosso público, porque iríamos ser questionados pela nossa isenção, cobrados pela nossa isenção. Ah, você está falando isso desse grupo porque você trabalha para ele. Ou você está falando mal porque você já trabalhou para ele e agora não trabalha mais. Então, é assim, aqui há uma certa dificuldade, mas porque o jornalismo se traveste aí desse critério de isenção mesmo. Eu acredito que seja essa a lógica. Ah, para se passar a ideia de impessoalidade. Assis Chateaubriand ele trabalhava mais essa ideia americana. Ele era mais escrachado, né? Ele colocava as empresas dele, os diários e emissoras associados, em favor do projeto. Inclusive chegou a ser candidato a senador, né? E tudo. E assim, ele, paraibano de Umbuzeiro, né? Fez um comício histórico de João Pessoa com um monitor de televisão. E assim, a gente ainda não consegue ter isso. Eu acredito que seja mais assim por causa justamente dessa ideia de que você pode perder a isenção e achar que isso aí vai colocar em xeque, né, a sua posição. Mas eu acho bem natural que as empresas se posicionem. Eu só não queria que elas, né, forçassem a gente a pensar como elas, né, interferissem no nosso conteúdo. Porque o diretor imediato, o meu chefe, ele pode derrubar uma matéria minha. Uma vez eu trabalhava no Jornal da Paraíba e havia um deputado federal, Inaldo Leitão, que era da região de Souza. E o Jornal da Paraíba, eu era da sucursal aqui do Sertão. E o Jornal da Paraíba me pediu para fazer uma matéria sobre o Canal da Redenção, lá em Souza. Porque houve uma denúncia de que o Canal da Redenção não estava funcionando, não estava irrigando as várzeas de Souza, São Gonçalo, etc. E o meu editor, à época, salvo engano, Luiz Carlos, o nome dele, João Pessoa, me mandou para eu fazer essa matéria lá em Souza. Cheguei lá, né, eu também era fotojornalista, aqui a gente fazia tudo, né? Eu não tinha uma equipe, eu era o repórter e também fazia fotografia. Então, chegando lá, eu vi que não tinha nada a ver com aquela informação que haviam passado para a redação lá em João Pessoa, que o canal estava funcionando e muito bem, existiam viveiros lá, né, de peixes, estava irrigando, estava tudo bem limpo, e fiz uma foto assim de uma passarela, pegando um ângulo em que mostrava, parecia que o canal era o Rio Sena, né?
Então, aquela foto foi para a primeira página do jornal, eu liguei antes para ele, né? Os casos, ao contrário, eu faço o quê? Eles façam o que você está vendo, né? Então, embora o jornal tivesse uma predileção por um grupo, ele não quis que eu maculasse a minha informação, ou maquiasse, ou trouxesse informações contrárias àquelas que eu estava vendo e apurando. Então, entrevistei as pessoas, fiz fotografias, e mostrei uma realidade totalmente diferente daquela do que havia sido passado. E essa matéria foi publicada em primeira página numa edição de domingo do Jornal da Paraíba. Então, assim, a gente tem que ter essa tranquilidade de trabalhar fazendo a apuração dos fatos com as nossas argumentações e com nossas responsabilidades, sem sofrer influências do veículo, né? Acho natural os veículos se posicionarem editorialmente, inclusive, mas os jornalistas eu já acho que há essa dificuldade. O Rui Barbosa dizia, a imprensa é a vista da nação. Até por um critério também de liberdade de expressão, e a gente tem que ter isso bem presente, né? E tem que ter, a imprensa tem que ser livre para que ela tome os seus posicionamentos, não tem que haver censura. Então, por isso que a gente pode ser até mais um instrumento de censura, você se posicionar favorável ou contrário a uma causa. Bom, o Júlio Neto está colocando aqui, Deusimar, poderiam comentar sobre a relação entre fake news, a liberdade de expressão e o jornalismo? Júlio, eu posso comentar, levando em consideração a Constituição. Existem diversas leis, inclusive a lei maior, a Constituição Federal, que garante, de fato, a liberdade de expressão. Só que numa democracia, como é a nossa que nós vivemos, não existe direito absoluto. Então, as pessoas acham que numa democracia existem direitos absolutos. E numa democracia nenhum direito é absoluto, nem a liberdade de expressão, que existem medidas de contenção quanto a isso. O artigo 5º, por exemplo, da Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais, né, em seu inciso 4º, ele diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Você vai para o inciso 5º, por exemplo, é assegurado o direito de resposta por agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Aí você vai para o inciso 9, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de censura ou licença, porque esse dispositivo, o inciso 9, faz uma referência ao período da época da ditadura militar, que havia a censura prévia. Então, o jornalista, o escritor, ele tinha que mandar para o Departamento de Censura do Ministério da Justiça o conteúdo a ser publicado antes. Então, o nome disso é censura prévia. A Constituição brasileira, ela não coloca a censura prévia como referência. Ela abomina, ela diz que não existe censura prévia. O caso mais famoso recente disso é o caso da biografia do Roberto Carlos. E ele tentou vários anos bloquear, impedir que essa biografia fosse levada a público, mas o Supremo Tribunal Federal garantiu a legalidade desse dispositivo, dizendo que não existe censura prévia. Isso não significa... Você pode publicar tudo, né, desde que haja consequências, você pode sofrer as consequências baseado naquilo que você publicou. Então, existe sim um limite entre a liberdade de expressão e uma coisa que nós chamamos hoje de discurso de ódio. Você não pode atingir a imagem, a honra da pessoa. É muito complicado quando você, a partir de um discurso crítico, você deseja que determinados grupos sociais morram. Isso não é crítica política. A liberdade de expressão, ela tem limites. Então, esses limites, eles são impostos pela Constituição Federal, pelo Marco Civil da Internet. A internet, apesar da dificuldade de achar o anonimato, mas cada computador, cada dispositivo tem um IP. Às vezes demora, mas às vezes acha, sim, isso. Então, Júlio, quando você diz assim, qual o impacto, qual a relação entre fake news, liberdade de expressão e jornalismo, a minha parte da resposta entra na
limitação constitucional. Essa limitação constitucional coloca que não existe nenhum direito absoluto de acordo com a Constituição brasileira, certo? Você quer comentar sobre isso? Ele pergunta aqui a relação entre fake news, liberdade de expressão e jornalismo. Eu acho que as três têm expressões, né? As três têm expressões, têm informações, né? Que eu acho que a gente podia... A relação talvez seja essa mesmo. Quando você fala aí, né, em Estado Democrático de Direito, todo mundo tem que ter liberdade de expressão, muito embora tenha que ter restrição, acontece isso na vida da gente natural e, acima de tudo, no jornalismo, né? Porque o jornalismo, como ele é pautado pela verdade, é isso que assegura o seu direito, ele não pode cometer calúnias nem injúrias, né? Porque aí você está passivo de ser processado. Não só o seu direito de resposta vai ser suficiente, mas houve aí algo que, ou alguém que se sentiu mais prejudicado, né, com o conteúdo do que simplesmente um erro ou uma notícia mal apurada. Ele viu aquilo ali uma má intenção, né? Nos regimes totalitários é que é cerceado totalmente, né, esse direito à liberdade de expressão, de pensamento, enfim, e a gente viu, tem historicamente, assim, líderes mundiais, né, que representam muito bem esse totalitarismo, como Stalin, né, na antiga União Soviética, Mussolini, com o fascismo, né? A gente tem Hitler com o nazismo, e você falou a propaganda, né, da raça ariana, e Hitler se apoderou muito da propaganda, né, para passar essa ideia de seu poderio, né? A liberdade de expressão, ela surge no liberalismo político, né, aquela história de que o Estado é o mal necessário e tal, mas, assim, se você imaginar fake news, é um fato que foi produzido, né? É um fato que foi produzido dentro das redes sociais, com uma intenção clara, né, de prejudicar a imagem de alguém ou de uma instituição. Ou seja, foi algo orquestrado, feito muitas vezes por empresas pagas, né, para a produção daquele conteúdo, a partir de manchetes sensacionalistas, né, títulos chamativos, imagens apelativas, que tem tanto um cunho político, e aí ela se realiza no período eleitoral, né? Existem os bunkers, né? Existem os hackers, a dificuldade de encontrar essas pessoas, muitas vezes eles usam outros países que não o nosso, né? Para colocar o seu provedor, né? E assim, trabalham para mapear a vida das pessoas a partir de robôs que disparam a mensagem na hora certa, né, que coletam informações a partir do momento em que você faz um comentário, faz um clique. Isso é muito comum as empresas de marketing terem isso para conhecer o perfil comercial para o lançamento de uma marca ou dar uma popularizada no nome de um político, de um pretenso candidato, né? Então, tanto a questão está presente na questão política como na questão comercial também. Há quem usa fake news apenas para fazer com que você se interesse, né? Veja como está Xuxa aos 50 anos, veja a casa de Pelé aos 90 anos. Você vai lá e clica, ele quer só aquele clique seu para ele ganhar, né, com acesso comercialmente e etc. Então, a questão jornalística já é mais séria. A gente já combate as fake news. O jornalismo está aí hoje como um divisor de águas. Eu acredito que a nossa responsabilidade aumentou muito mais, né? Justamente porque o jornalismo ele teve uma baixa significativa enquanto faculdade, escola de comunicação, quando a não mais obrigatoriedade do diploma, né, passou a prevalecer a partir de uma liminar da juíza Carla Richter, do Rio de Janeiro. Então, as empresas poderiam contratar profissionais que não fossem formados, né? As pessoas perderam o interesse pelas escolas. Depois vem, com esse programa aí verde e amarelo do Bolsonaro, precarizar a categoria, querendo derrubar, né, o registro profissional de jornalista, né? E, assim, hoje a gente tem que ter um compromisso muito maior com a profissão, porque há uma
pulverização de notícias, uma velocidade muito mais rápida do que a nossa, que faz com que o furo jornalístico não seja mais interessante. Então, não é mais importante para o jornalismo profissional sair na frente, e sim apurar melhor a notícia para contrapor aquelas informações falsas que são disseminadas, viralizadas pelas redes sociais. Miss, nós temos duas questões aqui, duas perguntas, uma da Jéssica Vitória e outra da Emília Dantas, né? A Jéssica está colocando, existe imparcialidade jornalística? Porque se você noticia X, entre aspas, mas se abstém, não estaria normalizando o que fosse ali retratado, já que não existe uma crítica sobre, né? Então, sobre a imparcialidade jornalística. A Emília está querendo saber, assim, em relação à liberdade de expressão, o jornalismo hoje está independente do Estado ou ainda há chance de uma realidade como a do Estado Novo, que as notícias eram reguladas pela ordem vigente? Ela cita que o Estado Novo, na época de Vargas, e aí você tem o Estado Novo, e aí no retorno de Vargas em 1950, quando é criado o DIP, né, na primeira fase da passagem de Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda, aí depois vem a criação da Voz do Brasil. Então tem duas questões aí que você poderia encerrar, né, com essas duas questões. Aquilo que Jéssica está comentando, se existe imparcialidade jornalística na apresentação de uma notícia, sem que haja uma crítica em cima disso, e em relação à liberdade de expressão, como a Emília está colocando, independente do Estado. Duas perguntas provocativas. Olha, é complicado. Sim, sem dúvida. É complicado se falar de imparcialidade no jornalismo, sem dúvida nenhuma, porque se você observar, se existe critério de noticiabilidade, e o primeiro critério é o seu editor, né? É a linha editorial do veículo, é alguém pautar você para que você faça a cobertura de um evento, já houve uma predileção. Alguém escolheu um conteúdo, né? Então, aí é uma certa parcialidade. Mas há justificativa para aquilo. Por que que o meu editor, né, por que que o meu produtor escolheu esse material? Com qual finalidade ele fez aqui? Né? Porque nós damos satisfação à sociedade. E talvez aquele assunto seja o assunto mais interessante para aquele momento. Né? Então, vamos fazer uma cobertura do caso recente. Vamos fazer uma cobertura do número de leitos aqui do Hospital Regional de Patos com relação à pandemia do novo coronavírus. O CRM esteve aqui e disse que estava em colapso. Então, a gente vai fazer, fui pautado para fazer essa matéria. Né? Aí vai a questão da imparcialidade ou da parcialidade. O meu editor, se ele fosse ligado ao governo do Estado, e a linha editorial do jornal, ele podia dizer: eu não tenho interesse em fazer essa matéria. Né? Eu não tenho interesse. Aí estava caracterizado que não houve imparcialidade. Né? Muito embora a notícia não foi divulgada. Quer dizer, foi uma estratégia de você não divulgar. Você apenas omitiu determinado fato. É correto? Não, mas pode acontecer. Até porque chegam nas redações dos jornais, hoje os jornais estão em decadência, né? Hoje na Paraíba só existe em circulação o jornal A União, mas a época em que nós trabalhávamos, chegavam 150, 200, 300 informações, matérias para a gente produzir, e só saíam 100, 150, 200. Então, o resto ia para lá, todo lixo, não era aproveitado. Está entendendo? Então, o que é que diferencia realmente a questão da parcialidade ou da imparcialidade? É a isenção. É a isenção. Os elementos éticos e técnicos que você utiliza no texto, né, para que ele não seja tendencioso, mesmo que o meu veículo seja descarado, favorável à causa. Né? É o peso da relação das matérias. Por exemplo, eu não posso trazer, se eu sou jornalista político,
eu não posso trazer, e o meu jornal é favorável, por exemplo, à eleição vou colocar aqui em Patos, de Nabor Vanderlei, por exemplo, que é Republicanos, e é a Rádio Itatiunga, que é a rádio que hoje, inclusive, está passando por uma transição. Eu não vou trazer 10 matérias favoráveis a Nabor, porque eu disse que era parcial. Né? Eu sou passivo, inclusive, de uma penalidade na justiça por causa desse favorecimento. Né? Está entendendo? Eu posso trazer, a critério de isenção, as notícias, 10 notícias que sejam verdadeiras, muito embora eu tenha que dar um peso igual ao candidato adversário, ou que seja parecido. Então, talvez, a meu ver, não exista parcialidade, não se discuta parcialidade ou imparcialidade, mas se discuta, acima de tudo, isenção. E que nessa isenção estejam contidos os critérios técnicos e éticos que não influenciem o posicionamento das pessoas para a sua causa, reiterando a minha fala. Né? Está entendendo? Então, isso aí. Eu acho que seja dessa forma que se deva agir. Né? Com relação à liberdade de expressão, né, é fato que há uma dificuldade realmente do posicionamento do jornalista isento com o Estado, por causa principalmente das verbas publicitárias. Isso aí talvez seja o mais complicador. Né? Então, quando você consegue separar o departamento comercial do departamento jornalístico, aí você tem uma certa tranquilidade para trabalhar enquanto jornalista. Mas quando a empresa, ou o grupo político, ou o governo, seja ele municipal ou estadual, investe uma verba na sua empresa de comunicação, mas querendo que você faça publicidade, né, política e não administrativa, ou que você faça defesa da administração, ou que você bloqueie determinadas informações que venham a desqualificar a sua gestão, aí realmente fica difícil, né, de você, né, pensar em liberdade de expressão dentro do jornalismo. Aí você vê mais uma liberdade passa a ter a relação liberdade de imprensa e liberdade de empresa, né? E, assim, muitas empresas, infelizmente jornalísticas, deixam se contaminar porque as verbas maiores, elas não têm tanto apelo de venda comercial e passa a ter as verbas maiores, as verbas publicitárias, as verbas governamentais. E isso, e aí voltando à minha participação no governo, enquanto coordenador de comunicação, nós tínhamos uma agência licitada para comprar os espaços comerciais, inclusive o artigo 37 da Constituição Federal. Essa verba tem que acontecer, existe uma verba específica para que a gestão possa divulgar as ações administrativas, informar as pessoas o que está acontecendo, a título de educação também, né? Informação, educação, e para que elas, campanhas educativas, campanhas de vacinação, né? Inaugurações de obras, transparência, onde está sendo empregado o dinheiro público, isso aí é natural que haja essa verba publicitária. Mas verba para comprar consciência do jornalista, verba para comprar espaços editoriais, né, para que os veículos produzam matérias, né, matérias jornalísticas favoráveis à gestão, aí é uma relação de liberdade de empresa e não de liberdade de imprensa. É complicado, eu não vou dizer que não exista. Existe sim. É mais difícil a gente discutir isso. Bom, nós estamos chegando ao final, né, dessa conversa, desse bate-papo, gente, sobre fake news, fake news e os impactos no cotidiano, os impactos na produção do conhecimento. Um bate-papo sobre história, atualidade, jornalismo, direito, enfim. Misael, eu quero te agradecer muito pela atenção. Né? Sexta-feira à noite, a gente não pode usar mais aquela expressão sextou, né? Porque ninguém sai mais de casa. Verdade. Mas eu quero te agradecer muito pela atenção e eu quero te agradecer muito pela disponibilidade de participar com a gente. Espero que você foi assim muito conciso, objetivo, né, nas respostas e espero que você continue com essa questão das lives
porque nós temos muito a ganhar com isso. Eu já acompanho seu trabalho há um tempo, né? Não só no mundo do jornalismo, mas já trabalhamos juntos, né, também. E assim, é um prazer poder conviver com você e quero te agradecer pela disponibilidade de ter participado com a gente desse momento tão bacana, certo? A Gislane está colocando aqui, sextou em casa, né? Então, muito Estou em casa. obrigado, Israel. Legal. Eu quero te agradecer novamente por isso. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com a oportunidade, né? Abraçar todos os seus alunos aí, as pessoas que acompanharam. Hoje, só para concluir essa última fala de liberdade de imprensa, liberdade de empresa, a gente vê muito falar em Globo lixo, que a Globo está fazendo campanha, né, contra Bolsonaro e que tudo aquilo é tendencioso, mas a gente, na época de Lula, viu que a Globo também batia muito em Lula, né? E assim, não estou fazendo defesa da Globo, não tenho procuração, mas a Globo ela tem uma contribuição social muito grande ao país, e não quer dizer que aquelas matérias que saem contra o governo, que as pessoas associam a ser contra Bolsonaro, são matérias mentirosas. Todas as matérias são verdadeiras, né? Então, assim, por isso que há a isenção. A Globo pode até se posicionar contrária ao governo, querer derrubar Bolsonaro, mas ela não pode derrubar com mentira. Ela tem que derrubar com verdade. Então, por isso que o critério de isenção tem que estar presente, né? E com relação às fake news, a gente sabe que tem a ambientação na internet, mas está tramitando uma lei no Senado Federal a ser aprovada, uma lei que vai tipificar isso aí, né? Vai penalizar de 1 a 5 anos, né, as pessoas ou empresas que promovem aí, né, dissemina esse ódio todo, né, que produz fake news, vai trazer implicações também para os provedores, vai tirar sites do ar, né? Tem um consenso aí, o Alcolumbre já está buscando um consenso, porque a preocupação era justamente por um critério de censura. As pessoas não verem isso, essa votação, como um critério de censurar. Porque a internet tem que ser livre, as redes sociais, as pessoas têm que discutir mesmo, né? Tem que discutir, tem que usar as redes sociais, Facebook, Instagram, só que a gente tem que buscar conteúdo que seja produzido para nos transformar, né? Aquilo que Fernando Pessoa discute a arte, dizendo a arte inferior ela existe apenas para agradar. Existe. Por que fulano de tal, para não citar nome, fulano de tal, que é um forrozeiro, faz sucesso? Por que ele faz tanto sucesso? Né? Porque a arte dele é menor, está ali para agradar. Né? Ele nunca vai ter uma arte média que é para uma arte superior que é para transformar. Né? Então, assim, eu acho que a gente deve imaginar que o Senado tem que ter responsabilidade para votar essa lei e vai melhorar a vida da gente, sem dúvida nenhuma, porque vai diminuir essa produção de fake news. Mas abraçar a todos vocês aí, né, foi muito bom e me dê, Deusimar, outras oportunidades para participar com você aí dessa aula pública aí. Espero que todos tenham gostado. Vamos marcar sim. Gente, vai estar disponível aqui no YouTube e também lá no Facebook, tanto no meu como de Misael. Vou passar o arquivo direitinho, né, com os cortes do início, né, lá daquele tempo enquanto o pessoal chegava, e vai estar tanto no meu Facebook como também nas redes sociais do Misael Nóbrega, tá bom? Valeu, Misael, e obrigado a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Um abraço.